Entendendo a Bíblia em boa companhia, falta de ânimo. Sim, falta de ânimo, descanso em Cristo. É a exaustão da vida sendo confortada por Cristo. A exaustão adrenal, a exaustão psicológica, física, mental, a exaustão biológica de enfrentar o cotidiano, as doenças que vão nos tornando estressados. Também os hábitos, os costumes, tudo isso, como dissemos ontem, nos leva a uma exaustão e estamos cansados. Mas, acima de tudo, a falta de ânimo também nos assola. E lemos em Daniel, capítulo 4, versos 32 e alguns. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Ah, que duras palavras para Nabucodonosor, o maior rei da história deste mundo. O maior reino. Ele estava ali agora desafiando a humanidade, contemplando suas construções e seus palácios, e não dava glória a quem lhe dava todas as coisas. Estava ali oprimindo o povo de Deus e de tudo o que tinha a ele servia. Ele trazia para si mesmo. Mas a exaustão o tomou. Vamos ver como isso acontece conosco a cada minuto da nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre Baruque, sobre Jó, sobre Adão e também sobre o Nabucodonosor. Personagens que estavam completamente aflitos e com razão. Em um momento de tristeza e de dor, temos que buscar o Salvador. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante de Ti, buscando a Tua promessa de estar conosco por todos os dias. Conforta-nos no momento de tristeza, dá-nos força para vencer o mal e livra-nos de toda a tentação que o mal possa nos trazer. Abençoa os que estão participando e assistindo, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós vamos percebendo então a promessa de Deus feita a Adão. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, ele prometeu que esmagaria a cabeça da serpente. Isso foi logo depois que Adão foi expulso do paraíso, vivendo nas maravilhas edênicas, agora expulso para a terra que produzia cardos e abrolhos. Não mais Jesus na viração do dia, num belo jardim. A promessa de que Jesus viria como seu filho, como seu descendente para a libertação. Foi cumprida na cruz e agora temos Jesus como nosso intercessor. Adão deve ter sofrido amargamente as consequências do pecado. Ele que tinha visto a glória de Deus e a sua gloriosa criação, a amizade com os animais, vendo agora a serpente como símbolo do pecado, rastejando sorrateiramente e beliscando o calcanhar. Vendo os animais que ele tanto tinha cuidado no paraíso, devorando uns aos outros, e ele próprio sacrificando o cordeirinho. Que tristeza! Deve ter sido um golpe para ele, mas ele encontrou conforto em Jesus. Também nós vemos em Jeremias capítulo 45, verso 1 a 5, uma história de privação, uma história de exaustão completa, um esforço físico excessivo, as doenças, tudo isso pode levar a uma doença ou uma fraqueza, para alguns doença, para outros fraqueza. As glândulas suprarrenais ou as adrenais, como são também conhecidas, não suportam essa carga, porque a função delas é produzir adrenalina para que nós enfrentemos os desafios. Mas depois a mesma glândula nos coloca em paz com a noradrenalina, outra substância que então tira o efeito da adrenalina. Então ela é feita para momentos, mas não para o estresse do dia a dia, toda hora, todo momento, sendo chamada essa pequena glândula, um pouco maior que um grão de feijão, menor do que uma castanha de caju, ela está ali em cima do rim. E nós às vezes sentimos até o cansaço nessa região. A fraqueza nos abate, porque não temos mais forças para enfrentar esse desafio. Os principais sintomas da falta dessa suprarrenal, da fraqueza delas, a ausência ali, vem o cortisol, aquele hormônio do estresse, importante para a nossa defesa, para o momento. Mas depois precisamos também da melatonina, aquele momento de comunhão com Deus, na viração do dia, onde começa a ser produzido esse hormônio da melatonina. O cortisol de manhã nos acorda e nos põe dispostos, faz o coração bater e levantar da cama. Mas depois cai no
paulatinamente durante o dia, e depois, no entardecer, Deus envia o hormônio da felicidade. É a melatonina, a dopamina, que vão reconstruir aqueles órgãos fragilizados, os nossos músculos, onde houve pequenos rompimentos, até no coração há um refazimento. Deus faz novas todas as coisas. Ali os hormônios sexuais para a preservação da espécie se fazem garantidos também. Bom, a falta desses hormônios ou o excesso deles podem levar a um emborrecimento e até mesmo a loucura. Ou então nós vemos um déficit de atenção, uma doença muito comum nos dias de hoje. As pessoas já não conseguem mais atentar para alguma coisa, uma leitura, alguma coisa edificante. É o tic-tac, é o meio de comunicação nos chamando ali, os pequenos vídeos, os curtos que fazem com que a pessoa já chame pelo próximo, sem uma grande reflexão. A tomada de decisões é instantânea, sem uma maior compreensão do que está acontecendo. E assim Satanás tem mais facilidade de entrar no coração e atingir o ser humano. A exaustão rouba o sono, cria a depressão. As alergias aparecem e a pessoa acaba engordando pelo inchaço dos corticoides que se produz. Então vem o desânimo, a falta de energia, a angústia e a ansiedade. Ao contrário, para combatê-los, precisamos de gratidão a Deus, de um religar, de ligarmos novamente com Deus e de uma contemplação. Precisamos de um sábado, um momento para a reflexão do homem com Deus. Foi através desses momentos que essas pessoas se recuperaram. Nós vemos que em Jeremias 45, verso 1 a 5, a história impressionante que assodou ali o povo de Israel, um pouquinho antes, anos 600 a.C., um pouquinho antes de Babilônia tomar Jerusalém. Os profetas estavam avisando, o povo não mudava e vinha marchando então Nabucodonosor com grande força, grande exército. E aí eles, em vez de se apegarem com Deus ou de ouvirem a sua voz, procuravam nos aliados, nos egípcios, fortaleza, ali naquela vara que a ninguém serve, que ninguém servia. Nós vemos 45, verso 1 a 5 de Jeremias. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu no rolo as palavras ditadas por Jeremias, este lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas o Senhor manda-me dizer-lhe: assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei, arrancarei o que plantei em toda esta terra. E então você deveria buscar estas coisas para você? Não as busque, pois trarei desgraças sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu deixarei escapar com vida onde quer que você vá. Uma promessa de ânimo num momento de completa desolação, com completa insegurança. Um exército poderosíssimo, mais poderoso de então, estava dominando e a promessa de vida para ele era garantida. Bom, o sofrimento de Deus também foi equiparado a desse servo de Deus, ele está lá em Isaías capítulo 5, versos 1 a 7, é quando Deus tem empatia, demonstra um sentimento de afeição e carrega junto o nosso fardo. Cantarei para um amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que dessem uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão sobre ela. Também ordenarei nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel e os homens de Judá. Somos convidados a vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e encontrarão alívio. E não atendemos ao convite de Deus. Por isso ficamos sem chuva, secos,
com as adenoides completamente ressequidas e sem capacidade de enfrentar, desanimados. Agora vamos ver então a história que se coloca com este que dominou sobre o povo de Israel. Ali estava Nabucodonosor marchando por sobre o povo e tinha feito cativos ao povo de Israel, tinha levado consigo a Daniel e aos príncipes de Israel. E agora contemplamos o que acontece em Daniel capítulo 4, verso 2. Tenho a satisfação de falar a respeito dos sinais, das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Quem está falando aqui é Nabucodonosor. Ele tinha conquistado o mundo, tinha conquistado Israel e agora reconhecia que era Deus quem tinha lhe dado essas coisas e esses favores. Verso 4. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em minha casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado, então eu, deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente me deixaram aterrorizado. Ele tinha constantes ataques de medo de ser envenenado. Tinha um copeiro para que provasse a bebida antes. Tinha um padeiro para provar das suas comidas antes que ele mesmo pudesse ser envenenado para garantir-lhe a vida. Era um cuidado de quem estava em exaustão. Era senhor do mundo, mas vivia com medo, aterrorizado pela própria visão daquilo que lhe poderia acontecer. Então nós vamos agora para o verso 6. Por isso decretei que todos os sábios de Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretar o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos, os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho, e ele é chamado Beltesazar em homenagem ao nome do seu Deus e o espírito dos santos dos deuses nele. Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você, que nenhum mistério é difícil demais para você. E assim ele conta o sonho, e o sonho era terrível e espantoso, e Daniel teme por contar a interpretação do sonho. Versos 24 a 25. Esta é a interpretação, ó rei, e esse é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A soberba de Nabucodonosor tinha construído ali os seus palácios, os seus jardins suspensos, e se gabava dos seus feitos. Agora ele enfrentava o juízo. Ele estava se esquecendo daquele que era o líder do seu beneplácito, aquele que tinha dado todas as coisas. Deixava de louvar a Deus, o verdadeiro Deus. E agora vem então, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real de Babilônia, disse, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, como meu enorme poder para a glória e para a minha majestade? Bem, então nós vamos vendo que ele crescia na sua soberba. E aí vem a resposta. As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse, é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. A sua autoridade real lhe foi tirada. Ele estava sob efeito de estresse e sem nenhuma condição de enfrentar o seu dia a dia. Ele então é cometido daquela doença raríssima e começa a lhe crescer pelos e unhas e ele se prostra, não conseguindo erguer-se e acaba pastando com os animais. Você será expulso do meio dos homens. Viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu até que os seus cabelos e pelos cresceram com as penas das águias e as suas unhas como garras de aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, ele vem e é ele que está falando novamente,
Agora ele tinha perdido, agora há pouco perdeu a fala, estava como os animais, mas passado o tempo ele reconhece, e aí ele tem palavras para louvar o Criador. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, ele que estava encurvado, comendo do pasto, levanta os olhos aos céus, e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os seus exércitos dos céus. E como habitantes da terra, ninguém é capaz de resistir sua mão. Ou diz-lhes, o que fizeste? Naquele momento voltou o meu entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Ora, que maravilha! Quando aquele rei soberbo olha para si mesmo, a sua exaustão não suporta e ele pasta. Mas quando ele está encurvado, olhando para o pasto, lembra do seu Criador e exalta, olha para os altos e vem a salvação, a redenção, e a sua grandeza foi ainda maior. E a partir dali, decretos e vida plena em Deus e com Deus. Bom, nós vemos então a perfeita compreensão de Nabucodonosor, que é semelhante a de Jó, que depois de ser atormentado pelo diabo, perdeu toda a família, ficou apenas sua esposa criticando os seus atos, abandona esse teu Deus e morre. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, dizia ela. E ele, a chamando de louca, adverte também aos seus amigos que estavam ali criticando pela situação que vivenciava. E então Deus diz que pela oração dele, as coisas para aqueles que o estavam acusando seriam recuperadas, porque eles mesmos foram acometidos de pragas e doenças. E quando Deus falou apenas pela oração de Jó vocês serão salvos, aquele que vocês estão acusando. E então Jó louva a Deus, pede a Deus por eles, e a palavra de Deus diz que todas as suas coisas voltaram multiplicadamente. Todas as bênçãos dos céus foram abertas novamente. Satanás é desmascarado, porque acusava Jó de ser, assim, uma pessoa comprada em seus favores e louvava a Deus por causa das bênçãos. Mas ele mostrou no momento da provação o quem o fortificava, de onde vinha a luz, de onde vinha a força. Deus, o descanso. Cristo, o descanso. Nós encontramos descanso em Cristo nos momentos de aflição e suportamos as forças, temos as nossas forças renovadas como a águia. Voamos como a águia. Você acaba de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, todos os dias com uma mensagem do céu para o nosso coração. Você não perca também os 5 minutos do Entende, foi a hora agora há pouco, o resumo dessa programação. E você pode assim curtir, compartilhar, seguir a nossa programação. Inscreva-se na nossa programação na página e assim receba todos os dias um aviso dos nossos vídeos. Dê relevância a eles, ore por nós, estarei orando por você, mas lembre-se de compartilhar esse programa com aqueles que estão passando por dificuldades, por aqueles que precisam de Jesus para encontrar um descanso em Cristo. Que Deus te abençoe e faça de você muita luz para um mundo que está em trevas.